Olá, você conhece a história da Princesa Fé e o Jardim Misterioso? É uma história com lições importantes para as nossas vidas. Era uma vez um lindo castelo que ficava no alto de uma montanha. Nele morava um rei e 5 lindas princesas. Seus nomes: Amor, Alegria, Esperança, Fé e Graça. Essa é a história da Princesa Fé. A Princesa Fé tinha um coelho como animal de estimação. O nome dele era Bola de Neve. Bola de Neve gostava de correr para lá e para cá. E nesse dia, Bola de Neve se perdeu. E a Princesa Fé começou a procurá-lo, e quando o encontrou, ele estava próximo a uma porta misteriosa. A Princesa Fé falou: Bola de Neve, o que deve ter do outro lado dessa porta? Vamos abrir? E ela começou a tirar todos os ramos das plantas para poder abrir a porta, e quando conseguiu, ela tomou um susto porque saíram morcegos e tinha teias de aranha, tinha barata e aquele bafo quente. Mas ela é a Princesa Fé e a fé não pode ser vencida pelo medo. Então ela enfrentou aquela situação. E do outro lado, ela percebeu que era um jardim abandonado. Então ela disse: Bola de Neve, vamos voltar para o castelo e vamos falar com o papai para saber o que tinha nesse jardim, se eu posso plantar nele, porque no passado deveria ser muito bonito. Olha para esse espaço, deveria ter muitas flores bonitas aqui. Então ela voltou para o castelo e ao chegar lá, seu pai estava atendendo a 2 servos, trabalhadores do castelo. Ela esperou educadamente o seu pai atendê-los, bateu na porta, e quando seu pai permitiu que ela falasse, ela disse: Papai, eu descobri um jardim abandonado. Ele disse: É verdade, filha, já faz tempo que aquele jardim está ali e ninguém planta nele. Ela disse: Papai, eu posso plantar? Ele disse: Claro, filha, pode plantar. Ela saiu, passou no depósito, pegou as ferramentas, pegou várias sementes e flores, e quando ela passava pela sala correndo, suas irmãs perguntaram: Princesa Fé, para onde você vai? O que houve? Ela disse: Eu descobri um jardim abandonado, eu fui falar com o papai, ele deixou eu plantar, vocês querem ir comigo? Elas disseram: Claro, então vamos. E todas correram para o jardim. Quando chegaram lá, elas foram abrir a porta e tomaram um susto por conta do morcego. E a Princesa Fé encorajou e disse: Não tenham medo, é porque está muito tempo fechado. Mas quando elas entraram um pouco mais, apareceu um gigante. E ele disse: Quem são vocês? Todas elas ficaram com medo, mas a Princesa Fé foi corajosa. Ela enfrentou o medo mais uma vez. E ela disse: Nós somos as princesas filhas do rei e fomos autorizadas a plantar no jardim. E você quem é? E aquele gigante disse: Eu sou o guardião desse jardim. E se vocês são filhas do rei, vocês podem entrar. Elas, depois passado o susto, foram então finalmente para plantar a semente. Quando plantaram no primeiro terreno, o terreno era aberto, sem proteção, sem cuidado. Então vieram as aves e tiraram aquelas sementes e levaram, e nenhuma flor cresceu ali. Então em seguida elas pensaram em fazer um espantalho para colocar ali naquela região para que os pássaros não viessem roubar a semente. Mas elas plantaram num outro terreno, e o terreno era pedregoso. Então nasceram as sementes e logo cresceu a planta, mas como não tinha raiz, logo secou e as plantas morreram. Então a Princesa Fé estava triste e disse para o papai, para o rei, e o rei disse: Princesa Fé, lembre das palavras de Jesus. A fé vence essas dificuldades, esses obstáculos. Então não desista, filha, quando tiver um compromisso com Deus. Princesa Fé recobrou o ânimo e continuou então com a plantação. Plantou num outro terreno que nasceu. Ficou bonito o jardim, ficou lindo, maravilhoso. Mas, certa noite, quando ela já estava deitada para dormir, e o coelhinho Bola de Neve estava também dormindo na janela, do outro lado da janela, começou um temporal muito forte. A chuva caía, o vento batia para lá e para cá,
trovões, relâmpagos. Ela começou a ficar preocupada e ela orou e disse: Deus, faz com que essa chuva pare. Mas a chuva não parou toda aquela noite, nem no dia seguinte. Então ela ficou preocupada. Ela pensou: todo o jardim vai ficar destruído. E quando finalmente a chuva passou, elas foram verificar e realmente todas as flores tinham morrido. Apenas uma flor no meio do jardim tinha sobrevivido. Elas não desanimaram e se interessaram por cuidar daquela flor ali no meio do jardim. Então passaram a cuidar da flor e passaram alguns dias sem visitar o jardim. Mas certa feita, no café da manhã, enquanto ela estava ali pensando na vida, chega o seu pai, o rei, e disse: Princesa Fé, Deus abençoou a sua fidelidade e perseverança. Parabéns pelo jardim. Ela disse: Do que o senhor está falando, papai? O seu jardim está muito bonito. Eu tive hoje pela manhã lá. Venha ver, chame suas irmãs e vamos lá para você conferir. Ela disse: Claro, vamos lá. Então chamaram as outras princesas, e quando chegaram no jardim, o jardim estava repleto de flores coloridas, flores vermelhas, flores amarelas, rosas, e tinha borboletas e aves voando ali. O coelhinho Bola de Neve estava muito feliz, correndo para lá e para cá. E o rei falou: Sabe, princesa, foi o que eu disse para você sobre as palavras de Jesus. E ela disse: Tem razão, papai. A fé deve sempre perseverar em depender de Deus, confiar em Deus e viver sempre na sua presença. Então a princesa Fé deixou uma mensagem, criança. Para todos nós, ela diz: essa história é baseada na parábola que Jesus conta sobre o semeador que saiu a semear. E ele diz que aquele semeador plantou sementes em vários terrenos. E aqueles terrenos são como o nosso coração, ou melhor, representam o nosso coração. O nosso coração é como um terreno. E o primeiro terreno onde ele plantou, onde a semente caiu, foi na beira do caminho. E a semente é a palavra de Deus quando é pregada. Significa ali na beira do caminho, quando as aves vieram e levaram a semente, que o coração daquela pessoa não zela pela palavra de Deus, não aprende, não guarda, não quer aprender. O outro terreno é um terreno rochoso, que logo a semente nasce, a planta cresce, mas não tem raiz e ela seca e morre. Esse também não tem cuidado com a palavra de Deus. E o outro terreno é entre os espinhos. É aquela pessoa que, quando ouve a palavra de Deus, tem mais cuidado com as coisas dessa vida, com trabalhos, com recreações, com diversões, com preocupações desse tempo presente, e não se preparam para a eternidade e sufocam a fé, a palavra. Mas aquele terreno, o bom terreno preparado por Deus, é aquele que ouve a palavra e guarda, e pratica, e persevera, e confia em Jesus, e ouve a sua voz, e segue. Ele ama Jesus. Ele vive um relacionamento verdadeiro com Jesus todos os dias. Ele confia toda a sua vida a Jesus. Ele sabe que todas as palavras de Jesus são verdadeiras. A sua alegria, o seu prazer é aprender de Jesus e estar com Ele de manhã, meio